Eu quero mostrar-lhes um vídeo e eu queria muitíssimo sua atenção para que você entenda essa revelação que o Espírito Santo nos está trazendo, porque essa visão que estamos vivendo da hogueira santa, do Getsemani, ela nos está mostrando coisas que a maioria de nós outros ignorávamos. A grandeza, a profundidade do que realmente Jesus viveu ali e que queda para nós outros como a maior das ensinanças. Se nós outros não aprendemos do Getsemani, nós outros nunca seremos verdadeiramente cristianos. Seremos apenas religiosos. Seremos apenas frequentadores da igreja. Mas não seremos realmente filhos de Deus. Porque um verdadeiro filho de Deus, ele se somete à vontade de Deus, mesmo que esta contrarie suas vontades, seu querer. Mesmo que agreda sua vontade. Por isso que nós outros, quando leemos, por exemplo, quando Jesus dijo que o reino de Deus é tomado por violência. O reino de Deus é tomado por violência. Mas que violência? A violência de golpear a outra pessoa? Não, não é violência de golpear, não é violência de enfrentar as pessoas, de querer o que os outros têm. Não, não é isso. A violência é violentar nossa própria alma. É violentar nosso querer, nossas paixões, nossos desejos, para que a vontade de Deus, que é buena, que é perfeita, que é agradável, se haga em nossa vida. Amém, gente? Vamos a ver esse vídeo, por favor, pode ponerlo. La primera dádiva de Dios para el ser humano fue un jardín. ¿Por qué un jardín? Ese fue el primer regalo de Dios para la humanidad. Cuidadosamente plantado por las manos del Creador, quien hizo brotar árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y en medio de ellos, el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con una única ley, de él no comerás. Por ese jardín, Dios paseaba al atardecer para caminar con el ser humano que Él había formado para llamar hijo. Allí Dios plantó, y de allí también recogió el inicio de una historia de amor con la humanidad. Un jardín que tenía un propósito: construir la relación entre Dios y el hombre. Muchas gracias, Padre. Pero lo que era un lugar de comunión se transformó en escenario del pecado. Cuando, despreciando la voluntad de Dios, el hombre eligió su propia voluntad. En el jardín del Edén, aún inocente, el hombre tomó la decisión equivocada. Llevando en sí la culpa, contaminó toda el alma humana. Pasaron miles de años hasta que en otro jardín Dios rescatara esa comunión. Y no es coincidencia que haya sido en un jardín. Es el símbolo del retorno. Así como Dios preparó el Edén como un regalo para el hombre, allí, en Getsemaní, Él preparó el mayor regalo para la humanidad, a su Hijo, y por medio de Él, la redención. Nuevamente en un jardín, un lugar donde, siendo perfectamente inocente, el Hijo del Hombre tomó la decisión correcta, dando el ejemplo de entrega, vaciándose de sí mismo para rendirse a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre.
Finalmente, el hombre eligió la voluntad de Dios. En el primer jardín, el hombre desde su elección, lleno de sí mismo, dijo: sea como yo quiero. Pero en Getsemaní, Jesús, vaciándose de sí mismo, dijo: pero no sea como yo quiero, pero sí lo que tú quieres. Sí, allí él se vació, su alma derramada en favor de tantas almas perdidas. En Getsemaní, Jesús plantó su propia alma para acoger las almas de quienes responden con fe y entrega sincera. En el Edén comenzamos a morir. En Getsemaní, nuestra verdadera vida comenzó. El Edén muestra quién era el ser humano y lo que perdió. Pero Getsemaní revela quién es Dios y cuánto Él nos quiere de regreso. Sí, en Getsemaní, Dios invita al ser humano a volver al estado inicial para, por fin, realizar aquello que siempre fue su plan y su mayor sueño: una vida plena con sus hijos, aquí en este mundo y en el venidero, en la nueva tierra, en un nuevo y eterno jardín. Graças a Deus. Entenderam? Em um jardim, o homem decidiu fazer sua própria vontade. Ele decidiu imponer seu querer. E agora em outro jardim, e o interessante é que o jardim aonde estava Adão era o jardim da abundância. O jardim onde nada faltava, onde todo era lo melhor. E o Getsemaní foi o jardim do dolor. O jardim onde o Hijo de Deus teve que sudar grandes gotas de sangue. Mas aún assim, ele preferiu fazer a vontade do Padre. Amém, gente? E é isso que Deus quer. Para que Ele se revele a nós outros, para que Ele realize em nós outros suas grandiosas obras, Ele só quer que nós outros nos rindamos à vontade dEle. Que aprendamos a que a vontade dEle sempre será melhor que a nossa. Mas a terquedade humana é o que não permite. A dureza do coração por crer que suas vontades são melhores, que suas decisões são as melhores. E por isso que nós outros vivimos o caos. Porque as pessoas não entendem que someter-se a Deus não é uma esclavitud, someter-se a Deus é ter o direito a uma vida melhor. Amém, gente? Veja, você tem na hoja. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus que presenteis vuestros quê? Vuestros cuerpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é vuestro culto racional. Ele está falando que nós outros devemos oferecer nosso corpo, mas quando ele disse corpo, ele está referindo-se a quê? A los desejos, a las vontades, a nosso querer. Que isso é o culto racional, porque não é uma decisão que eu la tomo porque me impongam. Eu não tomo essa decisão porque eu sou obrigado. Eu não tomo essa decisão por uma questão religiosa. Não, eu tomo essa decisão porque eu compreendo que é a melhor. É a melhor decisão, voluntariamente. Foi o que Jesus disse no Getsemaní. Ele rendeu a vontade dele, porque ele sabia que lá do Padre era melhor. Isso é culto racional. O culto racional, ele está completamente desligado do emotivo, desligado do sentimentalismo. O culto racional me hace pensar, eu penso que é o melhor. Eu penso. É como um hijo
que quando o padre lhe dá um conselho, esse hijo, ele calcula, ele pensa em lo que o papá lhe está dizendo. E ele se dá conta, realmente a decisão que meu papá me está falando é a melhor. Mas quando ele é esterco, ele disse assim, não, eu quero aprender com meus erros. Mas isso não é inteligente. Lo inteligente é que eu aprenda com os erros de los demás. Amém, gente? Isso é inteligência. Mas as pessoas não aprendem. Não é necessário que eu sofra para que eu aprenda, para que eu viva melhor. Não é necessário. Basta que eu me someta. E não os adapteis a este mundo, sino transformaos mediante a renovação de vuestra mente, para que verifiqueis qual é a buena voluntade de Deus, lo que é bueno, aceptável e perfeito. Este passagem revela uma verdade que poucos alcançam ver. Apresentar o corpo não é solamente cambiar comportamentos, é colocar toda a alma em el altar. O corpo solamente executa o que a alma ordena. Por isso Pablo habla del corpo, porque ele é a prueba viva de quem governa por dentro. Quando a alma está rendida, o corpo obedece. Quando a alma não está em el altar, o corpo duerme, huye, nega e traiciona. Apresentar o corpo é entregar a alma com todo o que carga, seus desejos, suas vontades, seus anhelos, seus impulsos, seus sonhos, seus apetitos, suas inclinações e seu querer. É tomar todo isso que forma a essência da persona e ponerlo delante de Deus como sacrifício vivo. Não se trata de um gesto religioso ou emocional, sino de uma decisão consciente, renunciar ao governo próprio para permitir que a vontade daquele que é santo tome o controle. A persona só apresenta o corpo quando mata a sua própria vontade. Só sube ao altar quem já decidiu renunciar seu querer. Só vive como sacrifício vivo quem deixou de negociar com Deus. Essa entrega não é parcial, é total e absoluta. O corpo empieza a mostrar o que ocorreu em el alma. As atitudes cambiam, os caminhos cambiam, as prioridades cambiam, as palavras cambiam, os hábitos cambiam. Não por esforço humano, sino porque el alma se inclinou à vontade de Deus. Assim é como Jesus nos ensina em el Getsemaní. Allí, ele não começou oferecendo o corpo, sino oferecendo el alma. Sua alma sentia dolor, sofria, gemia. Pero em aquelas orações, lo entregou todo. Ele renunciou sua própria vontade e la sujeitou en el altar del Getsemaní ao rendir seu querer ao Padre. O corpo só foi a la cruz porque antes el alma já se havia inclinado en el jardim. Es decir, todos os dias não seja como eu quero. É entender que o maior sacrifício não é sofrer en el corpo, sino renunciar às vontades del alma. O verdadeiro culto racional é matar a vontade própria para viver a vontade de Deus. Quando a persona põe sua alma en el altar, deixa de ser guiada por seus desejos, inclinações, donde ocorre o maior milagro de la fé. A vontade de Deus se cumpre. Pablo disse, para que verifiqueis qual é a vontade de Deus, o que é bueno, aceptável, perfeito. Essa experiência não sucede com quem vai à igreja, sucede com quem se entrega. Deus revela sua vontade não aos curiosos, sino aos que estão dispostos a sacrificá-lo todo em el altar. El altar só o transforma quem se rinde. A plenitude da vontade de Deus só se manifesta donde a vontade humana muere. O corpo só se vuelve sacrifício vivo quando a alma renuncia em favor da vontade de Deus. Apresentar o corpo é isso, entregar a alma sem condições, sem resistência, sem reservas. É permitir que Deus determine o que Ele quer, não a alma. É permitir que Ele diga o que se deve fazer, não nossos impulsos. Que Ele dirija a vida e não nossos desejos.
E quando essa entrega sucede, a pessoa finalmente prueba as coisas buenas que Deus preparou, não para os que oram, ou pedem, ou solamente desejam, sino para os que realmente se rendem totalmente no altar. É no altar onde Deus cambia vidas, transforma histórias de fracasso em vitória e revela sua buena, agradável e perfeita vontade. Pero el altar só aceita um sacrifício, e a alma totalmente entregada. Foi isso que Jesus hizo. Foi isso que o primeiro Adão não quis fazer. Porque quando ele tocou naquele árvore, ele tocou consciente, não foi inconsciente. Ele sabia delas consequências, porque o Padre já havia dito o que aconteceria, mas ele preferiu seguir sua mulher, seguir os impulsos de seu coração, seguir sua própria vontade, e mira o que sucedeu. E a história se repite hoje. Há pessoas que elas estão há muitos anos dentro da igreja, mas hasta hoje elas não receberam o bautismo com o Espírito Santo, por exemplo. De pronto já foram estar bendecidas na igreja porque aprenderam a usar a fé. Mas de que serve que eu ganhe o mundo inteiro e perda minha alma? Qual é o valor que há? Que eu tenha todas as conquistas, mas não tenha a presença de Deus. E por que a pessoa não tem a presença de Deus? Exatamente porque ela não rendeu toda a sua alma. Todavia há reservas. Todavia há coisas que ela não quer renunciar. Todavia há coisas que ela não quer entregar. Como, por exemplo, ela não quer perdonar. Ela não quer perdonar. E ela se agarra na ideia de que a outra pessoa não merece. Foi a outra pessoa que me hizo el mal, foi a outra pessoa que me danhou. Ela se agarra a essa excusa para não perdonar. Ou seja, ela quer fazer sua vontade. E não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você perdone. Você tem que fazê-lo. Essa é a vontade de Deus. E quando eu rindo minha vontade, minha alma a Ele, em el altar, então, aun contrariando minha alma, eu vou perdonar. Aunque contrarie, aunque me duela. Amém? É assim que eu rindo minha alma. Eu rindo minha alma quando eu decido que vou abandonar isso aqui. Eu sei que está errado. Então eu decido, aunque me duela, aunque me critiquem, entregar a vida para Jesus 100%, vai generar críticas. Sua família se vai oponer. Os amigos se vão oponer. Pero não importa, é o preço. É o preço que eu vou pagar. Porque eu decidi rendir minha alma, não me importa o que os demais digam ou pensem. Eu vou fazer o que Deus manda. Amém? Eu não me vou sujeitar mais a minha alma, porque minha alma, quando ela não é controlada por ele Espírito Santo, ela é llena de malos desejos. Ela está contra Deus. Porque é a herência que nós outros recebimos do primeiro Adão. A herência que recebimos do primeiro Adão é desobediência, é rebeldia, é fazer a própria vontade, é fazer as coisas a nossa maneira, é fazer as coisas como queremos, como pensamos, sem importar o que Deus diga ou pense. Essa é a herência do primeiro Adão. E por isso que estamos com uma natureza caída, fracassada. Por isso vemos as pessoas como estão hoje, cada vez se vão ponendo pior, porque essa natureza caída. Mas quando eu assumo a fé em el segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, então eu hago como Ele. Eu hago como Ele. Aunque eu tenho vontades como ser humano, aunque eu tenho desejos como ser humano, aunque eu sou de carne e hueso, mas sin embargo eu hago como Ele. Não se haga eu decido isso. Eu decido fazer isso. Eu não quero mais mi vontade. Eu quero que se haga tu vontade. Quem tem a natureza do segundo Adão é capaz de renunciar seu próprio querer. A pessoa começa a entender perfeitamente isso.
que a vontade de Deus é buena, é agradável e é perfeita. Então, Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor. Ustedes que são papás, desde que você planeou ter um filho, desde que você começou a idealizar, vou ter um filho, desde um começo, você começou a idealizar o futuro para seu filho. Ou não é verdade? Você já começou a pensar. Você já começou a pensar. Por exemplo, nos Estados Unidos, é comum isso, que quando um ninho nasce, o papá já abre uma conta bancária e vai ponendo allí dinheiro, porque quando esse ninho cumpla a maior idade, ele já tem o dinheiro para poder fazer a universidade. Ou seja, desde que ele nasce, eles já começam a idealizar que Ligo será um profissionista, que Ligo será uma pessoa estudada, preparada, capacitada. Então, eles já começam a planear. Você vê que os padres fazem isso. Qual é o padre que planeia assim? Ojalá meu filho seja um bandido. Ojalá ele quede por lo menos 30 anos preso. Ojalá minha filha case com por lo menos 5 homens, engane, sofra, seja golpeada, mas que tenha por lo menos 5 maridos. Qual é a madre ou padre que planeia isso? Nenhum. Quando seu filho você está para ter um filho, você já está planificando o futuro, você já pensa no futuro, ou não é assim? Você pensa, e você começa a educar a seu filho, para que esse filho tenha um futuro melhor que o suyo, ou não é verdade? Imagine-se Deus. Que é aquilo que Deus planificou para nós outros. Pensa. Você é ser humano, você comete erros, você tem falhas, mas você planificou o melhor para seus filhos. Infelizmente, não se cumpriu na maioria dos casos, porque esses filhos não obedeceram, ou porque esses filhos tomaram malas decisões, ou porque você, por não ter a presença de Deus, você não foi o padre ou a madre que deveria ser hecho, haver sido, perdão. Mas Deus não falha. Os propósitos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus, eles são únicos. E desde que nós outros nascemos, desde que estamos no ventre de nossa mamá, mais bem, Deus já tem propósitos. Mas ele depende que nós outros seamos como ele segundo Adão, que nos inclinemos em seu altar e nos rindamos a ele. E permitamos que a vontade dele seja hecha em nossas vidas. Me estão compreendendo? Eu sempre que hago reunião com os jovens, eu tenho viajado em todos os estados e tenho hecho reunião com os jovens em los estados. E eu tenho dito para os jovens o seguinte: a vida é hecha de oportunidades. A vida sempre dá oportunidades, porque Deus dá oportunidades. Ou não é verdade? Mas o problema é que eles não sabem aproveitar suas oportunidades. Você que está aqui, por exemplo, que és um jovem, tem aí seus 15, 17, 19, 20, 22 anos, 25 anos. Você está tendo uma oportunidade que seus padres não tiveram. Seus padres não tiveram sua oportunidade. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus à temprana idade. Porque se eles houvessem conhecido Jesus à temprana idade, eles não hubieran sofrido todo o que sofreram. Ou não é verdade? Pensa-lo, é verdade ou não é verdade? Quem tem mais de 70 anos aqui? Mais de 70? Imagina se você conhecer a Jesus com 15 anos. Vocês houvessem sofrido o que sofreram? Quem mais tem mais de 70? Quanto? 80? Imagina se você hubiera conhecido Jesus aos 15 anos. Você hubiera hecho tantas... Mas os jovens não entendem isso. Eles pensam que seguir a Jesus é uma carga,
Eles pensam, não, é que essa coisa de seguir a Jesus me priva de muitas coisas, não te priva de nada. O que hace é não permitir que você haga tonterias. É que você viva com liberdade, mas sem libertinagem. Ou não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa, ela não sabe aproveitar. Eu aproveitei, porque eu conheci Jesus a minha temprana idade. E eu aproveitei minha oportunidade. E eu não tive que sofrer o que meus papás tiveram que sofrer. Mas porque eu tomei a decisão. Eu preferi o segundo Adão. Eu me rendi. Eu coloquei minha vontade em el altar para que a vontade de Ele fuera hecha em mim. Sabe o que eu disse? Eu usei a cabeça. Cabeça não é para colocar piorro. Cabeça não é para colocar gorro. Cabeça foi hecha para pensar, mas como a persona é alma vivente, ela seguia por os impulsos, ela seguia por as coisas que sente, ela seguia por lo que outros dizem, ela seguia por la maioria. Então, ela vive tomando uma decisão errada atrás da outra. Por quê? Porque ela não somete el alma de ella à la vontade de Deus. Porque quando a pessoa toma essa decisão, então os planos de Deus se cumprem. Amém, gente? Os planos de Deus se cumprem. E no livro de Job, capítulo 42, me parece. Job dijo assim, no último capítulo do livro de Job, capítulo 42. Todos sabemos a história de Job, não? Que Job sofreu, Job passou por poucas e buenas, mas Job nunca perdeu a fé. Ele mantuvo a fé. Como ser humano, ele teve seus momentos de debilidade, mas sempre mantuvo a fé. E no último livro de Job, último capítulo, 42, ele disse assim: então Job respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu puedes hacer todas as coisas e que nenhum propósito tuyo pode ser estorbado. Ele entendeu isso. Ele entendeu que os planos de Deus, os propósitos de Deus para nós outros são melhores. Se nós outros nos rendimos a Ele, se você rende a Ele sua alma, se você rende a Ele seu querer, se você lhe entrega a Ele sua vontade e sinceramente você lhe disse: Jesus, que se a partir de hoje tu voluntar em minha vida, os propósitos de Ele em sua vida não serão estorbados. Amém, gente? Nada vai impedir. Nada. Porque a primeira coisa que Deus hará quando você se entrega a Ele é dar-lhe o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você será guiado por ele Espírito Santo. Você será iluminado por ele Espírito Santo. Você receberá a sabedoria do Espírito Santo. Você vai receber a força do Espírito Santo. Você vai receber a inteligência do Espírito Santo. O Espírito Santo vai abrir seus caminhos. O Espírito Santo vai prosperar. O Espírito Santo vai salvar seu marido, sua esposa, seus filhos. O Espírito Santo vai transformar sua vida. Ele hará todo, porque ele estará dentro de você. Mas ele só vai estar dentro de você quando você haga como o segundo Adão. Quando você diga, que se haga e não a minha. Hoje você pode começar isso. Hoje você pode dar início a uma nova história para a sua vida. Hoje os que são jovens podem aproveitar a sua oportunidade. Você não se imagina o futuro que lhes espera se ustedes rindem sua vontade a Deus. Se ustedes permitem que a vontade dele se aete com ustedes. Ustedes não têm ideia de onde Deus les levará. Mas eu lhe posso assegurar que a vontade dele é buena,
és agradável e a vontade dele és perfeita. E eu vou orar por quem queira rendir sua alma, rendir su querer, rendir su yo, rendir su ego, rendir su orgulho e permitir que a vontade de Deus seja hecha em sua vida. Quantos querem que isso aconteça? Você quer dar? Quem quer entregar? Ponga-se de pé se você quer. Pero ojo, essa entrega não é parcial. Se você vai entregar, Deus ele quer todo. Porque Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ele quer dar, entrar com o Espírito Santo em sua vida. Mas ele necessita toda a sua alma, toda. Amém, gente? Toda a sua alma. Se você orasse isso, não importa quem nos seja. Você pode estar aqui por primeira vez. O bispo, é a primeira vez que eu venho na igreja. O bispo, eu sou uma pessoa llena de erros. E Deus vai colocar dentro de mim o Espírito Santo. Se você se rinde, se você se entrega, Ele coloca. Não importa o seu passado. Não importa quem nos seja. Mas Ele quer toda a sua alma. Amém, gente? Coloque as mãos em seu coração se você quer fazer isso agora. Cierre os olhos, por favor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Se vendiera todo lo que tengo, si vendiera todo lo que tengo, a cambio de tu amor, a cambio de tu amor, eu fallaría. Porque su amor no se compra. Porque su amor no se compra. Ni se merece. Ni se merece. Su amor es un regalo. Su amor es un regalo. De gracia se recibe. De gracia se recibe. Quero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, a cambio de su amor, yo fallaría. Yo fallaría. Porque su amor no se compra. Porque su amor no se compra. Ni se merece. Ni se merece. Su amor es un regalo. Su amor es un regalo. De gracia se recibe. De gracia se recibe. Quero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Diga, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conocer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi amado es. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es. Mi amado es el más bello entre millares
conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer. Yo quiero conocer a Jesús. Ó Senhor, nuestro Deus. El primeiro Adão, deliberadamente, ele tomou a decisão de fazer sua própria vontade. E isso trajo o caos, o dolor, o sofrimento, a desgraça para toda a humanidade. Mas no jardim del Getsemani, nosso amado Senhor, Ele rendeu sua vontade para ser la tuya, meu Padre. E é exatamente isso que nós queremos que aconteça aqui hoje. Essa pessoa, Jesus, que hoje ela quer tomar essa decisão. Ela não quer mais esperar, porque a ser sua vontade só lhe ha traído a ela dolor. A ser as coisas como ela quis, como ela pensava, como a ela lhe dijeron, como seus familiares ou padres hicieron, ela está levando a sofrer as mesmas coisas. E hoje, Jesus, hoje essa pessoa entendeu que tu vontade é buena, tu vontade é agradável, e tu vontade é perfeita. O Senhor traçou para nós um plano, e se nós nos sometemos a Ele, o Senhor cumpre esse plano, como disse Job, que tus planos, tus propósitos, não podem ser estorbados. E é por isso, Jesus, que essa pessoa vem aqui ante ti, para rendir el alma. Ela já não quer viver para ela, Jesus. Ela quer viver para ti, Senhor. Então, meu Padre, receba neste momento el alma dessa pessoa. Essa alma que está cansada, abatida. Essa alma que está afligida, desesperada. Essa alma, Jesus, que de pronto perdeu até ele desceu de seguir vivendo. Tamanha a angústia, tamanha a depressão, a desesperação que essa pessoa sente. E agora, Jesus, ela está aqui para rendir ante ti toda a sua alma. Escute-la, Senhor. Perdona-la, Senhor. E que hoje empiecem tus planos a cumprir-se na vida dessa pessoa. Aleluia. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Agora, é o culto racional. É uma decisão que eu não lhe puedo imponer, que eu não lhe puedo obrigar. É sua decisão. Se realmente você quer que os planos e propósitos de Deus se cumpram em sua vida, então agora rinda-lhe a Ele toda a sua alma. Entregue-lhe a Ele seus desejos, suas vontades, seu querer, seu ego, seu eu. Entrega-lhe a Ele. Dê a Ele toda a sua alma. E diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero que se haga tu vontade em minha vida a partir de hoje. Eu quero tu vontade, aunque a vontade ela já contraria a minha, aunque essa vontade tua venga violentar minha alma, pero não importa, eu quero tu vontade, Senhor. Eu quero tu vontade, eu quero tu querer. Isso, hable com Ele de todo o seu coração. Rasga sua alma ante Deus. Haga como Jesus naquele dia no Getsemani. Derrame sua alma. Ore com vigor, ore
com força. Isso, hable com Ele. Ore com intensidade, como Jesus orava. Ele lutava contra sua própria vontade, para ser a vontade do Padre. Isso, hable com Ele, hable com Ele. Isso, hable com Ele. Ó Espírito Santo, mira para essa pessoa que se está entregando a Ti, essa pessoa que está colocando, Jesus, toda a vida em Tu altar. Senhor, Espírito Santo, agora Tu puedes entrar nesta vida, agora Tu puedes llenar essa vida, agora Tu puedes colocar Tu presença dentro de Edia. Edia não pode mais estar sola, porque agora, Jesus, Edia quer Tu vontade, meu Senhor. Então vem, Espírito Santo, vem sobre Tu povo aqui agora. Aleluia, aleluia. Hable com Ele e diga: Senhor, dá-me Tu presença agora. Agora dá-me Tu presença, llena-me de Tu presença, porque para que eu pueda seguir, para que eu pueda continuar nessa fé, eu necessito de Tu Espírito, eu necessito que Tu Espírito me llene dessa força. Isso, hable com Ele, Ele lhe vai dar o Espírito Santo, Ele lhe vai llenar com o Espírito Santo, Ele lhe vai abraçar. Aleluia. Hable, adore-lo, busque-lo aí agora. De camino al huerto en una noche gris, en secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? El Maestro nos pidió en aquel lugar. Sé que están cargados y en debilidad, pero no desmayen, no dejen de orar. Tengo el alma destrozada, lo escuchamos confesar y le oímos a lo lejos suplicar. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo deste amor, testigo deste amor, donde se derrama el alma, donde se derrama el alma de cada hijo de Abba, Dios. Padre, Abba, Padre, que se haga hoy en mí Tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre, me ofereço em sacrifício, te ofrezco en sacrificio en tu altar. el cordeiro que o Senhor nos entregou. El cordero que el Señor nos entregó Foi molido a causa de nuestra maldad. fue molido a causa de nuestra maldad. Aún sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, Aún sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. obediente se humilló hasta el final.
Getsemane, Getsemane, vade de mim dolor, vade de mim dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la esencia de quem sou. la esencia de quien soy. Getsemane, Getsemane, testigo deste amor, testigo de este amor, donde se derrama el alma donde se derrama de el cada alma hijo de Deus. de cada hijo de Dios. Abba, Padre, Abba, Padre, que se haga hoje em mim tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre, me ofereço em sacrifício me ofrezco en sacrificio en tu altar. se é possível que de mim passe esta copa. Si es posible que de mí pase esta copa. Sin embargo, quero hacer tu voluntad. Sin embargo, quiero hacer tu voluntad. Getsemane, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemane, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Levante suas manos e diga: Abba, Padre, Abba, Padre, que se haga hoje em mim tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre, me ofereço me ofrezco en sacrificio en tu altar. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele estava esperando essa decisão sua de entregar-lhe a Ele sua vontade. Se você tem ressentimento de alguém, perdone essa pessoa e agora. Diga o nome da pessoa e perdone-la. Diga: eu perdono a fulana, a fulano. É decisão, decida: eu perdono por todo o que ela me ha hecho. Eu perdono essa pessoa que me hizo tanto mal. Isso, perdone. Decida aí a hora. Decida nesse momento. Eu decido hoje derrar esse pecado. Decido derrar essas coisas que eu sei que estão erradas. Diga para ele. Você tem que falar com ele: Senhor, eu decido derrar a pornografia, eu decido derrar o amante, eu decido derrar essa vida errada, eu decido derrar hoje para ser tua vontade. Isso. É isso que ele quer, essa confissão sincera, que é você rendir sua vontade para que lá de ele se aete em sua vida. Isso, entrega-lhe a ele todo. Decida que você sai de aqui hoje para iniciar uma nova vida. Se você não é bautizado em las águas, decida agora: Senhor, eu me vou a bautizar, porque eu decido que eu quero servir-te, eu quero agradar-te. Diga-lhe a ele: jovem, decida servir a Jesus, decida. Diga: Senhor, hasta hoje eu queria ser mi voluntad, mas a partir de hoje eu vou a ser la tuya. Eu te vou a servir como e donde tu queiras. Diga-lhe a ele, rinda-lhe a ele sua voluntad. Isso, rinda-lhe a ele. Ó Espírito Santo, eles rindem, eles entregam todo em tu altar. Então, Espírito Santo, não há mais impedimentos, não há mais nada que pueda estorbar tu venida sobre eles. Então, Espírito de Deus,
descienda sobre essas pessoas aqui agora. Ó Espírito de Deus, llena-las de tu presença, llena-las, porque quando Jesus ele rendeu a alma, Senhor, tu enviaste um ángel que lo fortalecia, meu Senhor, pero esse povo não necessita de um ángel agora, eles necessitam de tu presença, eles necessitam do bautismo com o Espírito Santo, porque Jesus já tinha o Espírito Santo, mas eles não têm. Então eles necessitam do Espírito Santo dentro. Então vem Espírito Santo, descende sobre este santuário, descende sobre este lugar. Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, envuelva-los aqui agora, Espírito Santo, que a alma desta persona seja tomada por ti, que a alma de ella seja inundada de tu presença, que ella sienta esse gozo, essa paz, Espírito Santo, que solamente o Senhor pode dar. Aleluia. Oh Espírito, vem sobre tu povo aqui agora, vem Espírito Santo, Espírito Santo, llena nossa vida. Hable com Ele, isso, chama-lo, porque Ele já está aqui. Ele já está aqui, e Ele quer entrar, Ele quer bautizar, Ele quer fortalecer-lhe a hora, Ele quer dar-lhe alegria, dar-lhe paz, dar-lhe gozo. Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Que tu presença, Senhor, llene esse povo aqui agora, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, te adoramos, Senhor, te adoramos. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, ven a tocar-me a mim, pois em minha alma há sede de ti, ai sede de ti. Espírito Santo, opera em mim, chama-lo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, com tu poder, renuevas-me viver, renuevas-me viver. Chama-lo fuerte, Espírito Santo, Espírito Santo, com tu poder, renuevas-me viver. Espírito Santo, mi solução, respuesta cierta, em minha oração, Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, manantial de amor, manantial de amor. Levante suas manos, chama-lo bem forte, Espírito Santo. Só os dedos, cantem. Com tu poder,
Renuevas-me viver. Faz-me viver. Mais forte, chama-lo. Espírito, com tu poder, renuevas-me viver, renuevas-me viver, com tu poder, renuevas-me viver. Recebam essa paz. Receba a presença de Deus aí agora. Agora. Ele Espírito Santo, Ele llena seu ser, sua alma. Ele fortalece sua fé. Espírito de Deus, cumpla a tua vontade, Senhor. Cumpla a tua vontade em nós outros. Eu quero tua vontade, Jesus. Eu quero tua vontade. Eu não quero a minha. Eu quero que se haga o que tu queiras. Eis-me aqui, Senhor. Haga em mim tua vontade. Ore e diga o mesmo. Diga o mesmo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero que se aete a tua vontade em minha vida, tu querer. Cumpla-se tus propósitos, tus planos, e que tu nome seja santificado, glorificado, em todas as coisas que nos aconteçam, que todo seja para a tua glória, todo seja para a tua honra, todo seja para a alabança de tu santo nome, em el nome de nosso Senhor Jesus. E que todos digam amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus.